Hoje a bola da vez é um doce de leite. É um doce de leite que revela a ascensão e a queda de um homem que se diz de Deus. Eu sempre faço vídeo falando de falsos pastores e falsos profetas. Recentemente, um pastor pega em adultério, um adultério de mais de 10 anos. O outro era um cara com palavras rudes, violentas, e era dito que ele era rude dentro de casa e se afastou da congregação onde estava. Entre aspas, foi expulso. E sempre somos bombardeados com essas informações. E na rede social não é diferente. Tem pessoas que defendem e tem pessoas que criticam. E as que defendem, eu fico entristecido do mesmo jeito das pessoas que criticam. Então tem dois grupos, a que defendem e as que criticam. Por que às vezes eu fico muito entristecido? Porque as que criticam, usando o nome da pessoa que caiu, coloca lá na manchete, fulano de tal caiu, e coloca em adultério com quem que era a pessoa e etc. Ele não está ali para fazer uma crítica construtiva, embora muitos dizem que não existe crítica construtiva. E ele está ali usando aquele nome para se promover, tanto o seu canal, trazendo mais visualizações, querendo chamar os holofotes para cima de si, em vez de corrigir com carinho, com amor e com ternura. E aqueles que defendem, às vezes eu também fico entristecido, porque quem defende às vezes desconhece alguns princípios bases do cristianismo. E eu quero trazer alguns aqui que eu fiz umas anotações e vamos lá, sem muitas demoras. Em Lucas 6, 43, 45 diz assim, 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem árvore que dê bom fruto. Então aqui, em Lucas está dizendo que não existe uma árvore boa que dê mau fruto. Então, quem defende que a pessoa que fez ou adultério, ou um doce de leite, ou era rude dentro de casa, mas era um pastor na igreja, eu vou colocar alguns vídeos passando aqui, falando sobre falsos profetas. E tem um também que eu vou colocar falando sobre penchichar, que é pecado. Se essa pessoa do doce de leite tivesse visto o vídeo de pechinchar é pecado, não se cometeria esse pecado que levou o nome dele entre aspas, na lama. Vamos prestar atenção neste versículo, que diz que de uma árvore boa não dá mau fruto. Correto? Pensa comigo. Uma coisa é a pessoa ter sido sanguinário, ter sido pecador, ter sido adúltero, ter sido uma vida pecaminosa, certo? Igual, eu sempre digo, Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo. Ele vinha de uma vida totalmente destruída segundo o evangelho de Cristo. Mas quando ele se converteu, tudo aquilo ficou para trás. Então essa é a diferença. Mas aí pode ser dito assim, mas somos homens falhos. Gente, o versículo diz, de uma árvore boa não provém maus frutos. Se a pessoa fala através do Espírito, o Espírito usa a pessoa como um canal, não importa de que denominação de igreja que se é essa pessoa. Aqui eu não estou para falar se é bispo, pastor, padre, etc e tal. Eu sempre falo sobre condutas que não condiz com os ensinamentos de Cristo. Então já não cabe a ele tal ato de vexatória, né? Tanto para os adúlteros
tanto para o pastor que roubou a igreja e para qualquer crime cometido. Eu não falo crime dos homens, eu falo crime que é pecado diante de Deus. Como eu sempre digo, por exemplo, se você não tem uma voz mansa e suave para corrigir, você está em pecado com Deus. Então, vamos continuar. O 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se dividam uva dos abrolhos. O homem bom tesouro dá em seu coração e tira bom proveitos de seu coração. Então, aqui em Lucas, ele está sendo claro que o que brota do seu coração são coisas boas ou coisas ruins. Então, se alguém é pego em adultério, primeiro foi pego em adultério, se alguém se exaltou em uma discussão dessa que estamos vendo, devido a um doce de leite, o que sai do seu coração quando você está irado? O que sai do seu coração quando você está irado? É isso que esse versículo diz, que de uma boa árvore não sai maus frutos. E outra coisa, uma correção sempre tem que ser feita para trazer algo de bom para a pessoa que está sendo corrigido e não para humilhar. E eu sempre critico aquelas pessoas que querem fazer uma correção com gritaria, sem amor, sem compaixão, que usa as redes sociais, principalmente se a pessoa é muito famosa. E esse é um perigo feroz, porque uma pessoa famosa, ela tem como se fosse um toque de Midas. Quem não sabe, toque de Midas era da mitologia, um deus que onde ele tocava virava ouro, certo? E olha só que interessante, ele pediu para tudo que ele tocar virar ouro. Aí eu lembro desses evangelistas, desses pastores, padres e etc, que pede para ser chamado por Deus para levar o evangelho. Olha só, ele pede, ele quer, não é Deus que escolhe. E às vezes ele sai numa pregação pelos seus próprios instintos, não porque Deus o chamou. Vemos muito isso, as pessoas pegam a Bíblia e saem pregando, vomitando um monte de coisa, mas não provém do Senhor. Mas vamos lá, toque de Midas. Agora ele tem um toque de Midas, tem rede social com milhões de pessoas, temos vários pastores nessa situação com toque de Midas, e tudo que ele fala, os seus fiéis seguem, que são milhares espalhadas por esse canto do mundo. E quando ele profere uma palavra maldita, uma atitude que não condiz com as escrituras, assim como na mitologia, ele morre de fome porque ele não consegue comer, porque tudo que ele toca vira ouro. Então olha só, se você é um evangelista, se você usa o nome do Senhor para pregar, olha só que perigoso. Ganhar dinheiro com o nome do Senhor se torna algo arriscado. Vemos muitos aí que vira e mexe está sendo criticado porque enriqueceu depois que começou a pregar o evangelho. A pessoa que prega o evangelho e entra em debates fervorosos sem aquele espírito de trazer a mansidão. Vou dar um exemplo, critica os homossexuais em vez de falar com amor, carinho, com ternura, porque você criticar, você afasta. Então, não existe essa de falar que somos falhos. A partir do momento que você é um cristão, mas olha só, um cristão que prega o evangelho de Jesus Cristo e um cristão que tem milhares de seguidores, você tem que estar 24 horas focado no Espírito. Ah, irmão, é difícil, então abandona o seu chamado. Quer dizer, às vezes não é nem o seu chamado, é você que se chamou
para essa missão, não foi Deus que te levantou. E vemos vários pessoas que caíram. Temos Saul, que quando quis agradar os homens, perdeu o trono. E temos o rei Davi, que quando tentou agradar os seus próprios desejos, perdeu o trono. Então, olha só, é complicado. Como um pregador de Jesus Cristo, eu não posso escolher qual é o momento que eu quero descer do púlpito, descer do altar. O altar é aonde ele prega o evangelho. E para uma pessoa que prega o evangelho, o altar e o púlpito não está lá na igreja. Por isso que ela não pode escolher qual é o momento que ela sobe ou que ela desce do púlpito. Então, aonde é o altar? É numa farmácia, é numa padaria, é no mercado, é numa loja de conveniência. Exemplo de novo, o doce de leite. Se fosse o próprio Jesus Cristo que estivesse ali naquele ato, ele ia discutir sobre um doce. Eu não estou nem levando em consideração se nessa lambança toda que foi feita em relação ao doce de leite e ao jovem, se foi verdade ou mentira. Eu não quero nem saber sobre isso. Eu estou querendo trazer para uma reflexão assim. Você, como um pregador de Jesus Cristo, e você é confrontado devido a um adultério, se existiu ou não, não estamos levando em consideração, sobre o enriquecimento ilícito, sobre os dinheiros da oferta e dos dízimos. Você, como um pregador de Jesus Cristo, como que você tem que responder? Se defendendo, atacando, levantando a sua voz, abrindo essa câmera aqui e falando para todo mundo, criticando os homossexuais, criticando as pessoas que criticam você porque recebe o dízimo, e usando a rede social para falar se você está certo ou se você está errado em relação a um doce de leite. Olha só, a palavra de Deus, ela não é assim. Não é assim. Por várias vezes eu tive vontade de abrir a minha câmera e criticar atitudes de outros líderes. Mas antes de eu fazer isso, eu oro e peço a Deus se aquilo que eu estou falando ou que eu penso em falar procede do meu próprio entendimento ou se vem de Deus. Aí eu sei se eu gravo ou não. Igual agora, eu não estou usando o nome de ninguém para não ofender ninguém, mas para trazer a uma correção, não para ele que pecou, não, porque, de novo, de uma árvore boa sai bons frutos. O que sai da boca do homem é o que contamina, não o que entra. Então, tudo aquilo que é dito é porque já estava ali. Ele nunca abandonou esses sentimentos. E não podemos seguir a dois deuses. Como um pregador, seguidor de Jesus Cristo e que leva o evangelho, vemos muito isso. A pessoa quer, eu não estou dizendo em específico essa do doce, tem vários outros que leva a palavra de Deus, mas por outro lado quer viver o estrelado, quer viver o show, quer viver os glamores dessa terra. Quer estar na mídia, quer ser visto por todo mundo, e eu só quero ser visto pelo meu Pai que está no reino do céu. Ele disse: tudo que você fizer, fazer em segredo, porque em segredo o Pai que te vê em segredo te dá em segredo. Olha só, então vemos muito isso. Vemos piadas com conotação sexual de pastores para entrar, sempre estar em foco, e vemos muito, incomoda. Mas, por outro lado, eu digo, irmãos, que às vezes nós somos o culpado disso, porque damos ibope, assistimos esses tipos de conteúdo. Nós nos enganamos pelas pessoas ter voz mansa, uma voz educada, mas temos que analisar o fruto, porque pelos frutos os conhecerei. E um servo de Deus não entra em debates raivosos. Não, ele se cala.
Vou dar um exemplo. Jesus diante de Pilatos, ele se calou. Certo? Então, se eu sou confrontado sobre o preço de um doce, se eu concordo ou não com os homossexuais, sobre o enriquecimento de pastores, quando me é questionado sobre isso, o que a pessoa quer? Levar para um debate aonde não edifica. E se não edifica, melhor seria se calar, porque vai afastar a própria pessoa que está te perguntando, vai afastar do reino dos céus, porque a pessoa está ali para te questionar. E por outro lado, você tem que lembrar que você tem o toque de Midas. O que você fala, milhares de pessoas estão te vendo. Por isso que eu disse que não dá para você escolher qual é o momento que você quer descer do altar. Se você diz que você é um pregador de Jesus Cristo, eu sinto muito. O fardo que está sobre você é muito grande e você tem que ser pregador 24 horas. Às vezes, quando você vai numa pizzaria, ou quando você vai em um restaurante, ou naquela loja de conveniência, comer um doce de leite, o Espírito do Senhor te colocou ali porque aquela pessoa que estava ali precisava de um conforto, precisava de um encontro com Jesus Cristo. Foi aí que eu entrei na pergunta, e se fosse o próprio Jesus Cristo ali? Se fosse o próprio Jesus Cristo, ele discutiria sobre o doce? Ele depois iria nas redes sociais falar que estava descontente e ainda usar os argumentos que eu estou sobre a lei, porque a lei dos direitos do consumidor me apoia. Eu não estou sobre a lei humanas. Sim, eu sigo as leis humanas, mas eu estou sobre a lei do meu Pai que está no reino dos céus. E a lei do meu Pai é o seguinte, é o meu chamado. Em primeiro lugar, é o meu chamado. E qual é esse chamado? Resgatar almas para o trono do Senhor. Tanto que a Bíblia diz que cada alma que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, os anjos do céu fazem festa. Então essa é a prioridade. Eu poderia tomar um prejuízo ali, porque o valor estava errado? Poderia. Qual é o problema? Mas eu ganharia uma alma para o reino do céu, que isso não tem valor. Isso transcende todos os entendimentos. Primeiro porque eu resgatei uma alma. E por outro lado, isso também massageia o meu ego. Como? Porque eu fico feliz quando eu vejo que alguém está reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador. E é isso. E aquele doce desceu amargo. Talvez quem precisaria de estar ali naquele momento, às vezes não era nem o jovem, às vezes era ele mesmo, de ter que reconhecer que às vezes a soberba que existe em nós de querermos estar certo, porque a discussão é quem está certo. Eu estou certo por criticar o valor de um produto, ou ele está certo? Não é quem está certo, é o valor de uma alma que não foi resgatada. É isso. E quem falou ali foi o ego. Quem falou ali não veio de Deus. E não existe essa de falar uma coisa e viver outra. De novo, você não pode escolher em que momento da sua vida você vai descer do altar, você vai descer do púlpito. Eu não digo só dele, eu digo daqueles que, exemplo, chutou uma estátua de um santo católico, que vendeu lenço umedecido com suor, que vendeu a Terra Santa em um vidrinho, que vendeu uma caneta ungida. Tudo isso trouxe pro nome de Cristo, entre aspas. Por quê? Porque Cristo não está ali. Trouxe para o nome de Cristo a desonra.
E as pessoas que são seguidores de Jesus Cristo servem como chacota, como humilhação. Ah, você é da igreja tal, que o cara vende uma caneta. Ah, você é da igreja tal, que o cara vende um lenço. E antes de falar qualquer coisa, você tem que analisar se aquilo provém de Deus ou dos seus desejos, igual Davi que caiu. Davi caiu porque seguiu os seus próprios desejos. E Saul caiu porque seguiu o quê? O desejo de querer agradar aos homens. E o único que devemos agradar é o Espírito do Senhor. E quem corrige com um grito revela que não tem nem autoridade e nem ego. Que gritos são esses? Primeiro, aqueles que, quando são confrontados por um pecado que cometeu ou por uma palavra mal colocada, como se ele concorda ou não com os homossexuais, se ele concorda o que tem que ser feito com o dízimo da igreja, e ele grita, ele se exalta, levanta a sua voz para confrontar, dizer que as pessoas não têm uma visão do cristianismo. Se não tem uma visão do cristianismo, o que vai adiantar eu gritar com aquela pessoa, levantar a minha voz? Pérolas aos porcos. Então, a melhor coisa é fazer igual Jesus Cristo fez lá diante de Pilatos, calar, ficar quieto, porque não tinha nada que Jesus Cristo falasse para Pilatos que ele ia entender o que Jesus Cristo estava querendo dizer. Primeiro, porque Pilatos não acreditava no reino dos céus. Então, o que Jesus Cristo poderia falar? Nada. E deixar que o Espírito mais para frente convencesse Pilatos do ato que ele estava fazendo. E o gritar hoje em dia é muito poderoso, porque quem grita, às vezes grita com a voz mansa, educado, fala gentil, é eloquente, tem o dom da palavra, não o dom de Deus, o dom da palavra, de usar as palavras e convencer. Mas quando posta isso nas redes sociais, principalmente para esses líderes que têm vários seguidores, isso se torna um grito que ecoa durante muito tempo. Só que é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ela tanto fere a pessoa que você criticou nas redes sociais, como isso pode se inverter e te ferir, que foi o caso, né? Foi o inverso. Tentou corrigir, não sei qual foi a intenção, né? Mas isso teve consequências para os dois lados, né? E quem grita está fora da visão. Quem é bom de verdade age bem naturalmente, e quem é mau, mesmo se fala bonito, vai produzir veneno. É isso, entendeu? Não tem o que dizer, é isso. De novo, eu não posso ser um líder religioso e querer agradar a nação. Jesus não agradou todo mundo. O que eu estou querendo dizer? Eu não posso ser um líder e querer ser uma estrela de TV. Eu não posso ser um líder e tudo que acontece na minha vida eu abro a câmera e exponho para o mundo inteiro. Tem certas coisas que tem que ficar no oculto entre você e o seu pai. Agora, vamos fazer uma outra reflexão. Lembra que eu disse que mesmo que fala bonito, da sua boca sai veneno. Agora, imagina, de novo, trazer Jesus Cristo para a conversa. Se fosse o próprio Jesus Cristo, o que ele faria naquela cena? Aí você pode me questionar, irmão Wagner, mas não somos Jesus Cristo e ele não é Jesus Cristo. Você está errado de pensar assim. Porque Paulo disse, tomai sobre vós o nome de Cristo. E se você é um pregador, como foi dito, eu não habito mais em mim, Deus habita em mim. Então eu tenho que falar e fazer tudo que Jesus Cristo fazia e fez. Porque as Escrituras diz que temos que ser imitadores de Cristo. O que Jesus Cristo faria? Tudo bem? Você está bem hoje?
mesmo nos dias difíceis, os dias melhores virão. Fique na paz de Deus. E se precisar, manda uma mensagem para mim, eu estou aqui para te ouvir. É isso que um pregador de Jesus Cristo deveria ter feito. Não ver que a pessoa já não está bem e jogar fogo, mais fogo na situação. A boca que abençoa e a boca que amaldiçoa vem de uma fonte corrompida. E aqui, irmãos, é a base de tudo. Um pregador que corrige qualquer pessoa, mas ele corrige com a intenção, mesmo que no oculto você percebe que das palavras vem maldição, igual eu já vi, que quando um líder religioso foi criticado na televisão, ele foi e falou assim: Deus vai te punir, Deus vai te destruir, você vai perder tudo. Olha, ele amaldiçoando a outra pessoa. E logo depois a pessoa morreu, né? E aqui vemos que uma boca que abençoa não pode amaldiçoar, porque não vem da mesma fonte. E se não vem da mesma fonte, não é Deus que está falando. Ele está agindo por conta própria. E isso é perigoso, porque quando você age por conta própria, é igual Jesus Cristo disse a Pedro. Pedro tentou ser bondoso, mas não com amor e com carinho. E Jesus Cristo virou para Pedro e disse: apartai de mim, Satanás. Porque não era o Espírito de Deus falando através de Pedro. Então, não é porque falamos bonito, não é porque temos o dom de falar e convencer as pessoas, que às vezes vem de Deus, vem do pai da mentira, igual aconteceu com Pedro, e o pai da mentira é o próprio Satanás. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa um recado. E desde os apóstolos, eles diziam o seguinte: eis que muitos falsos cristos já estão entre nós. Isso há 2000 anos atrás. Então quer dizer que tem muitas pessoas que estão esperando o falso Cristo chegar, que vai unir multidões e tudo mais. Não. O falso Cristo já vem desde a época de Cristo e arrastando multidões. Por isso que Jesus Cristo disse: orai e vigiai. E pelos bons frutos você conhece quem são os bons pastores e os maus pastores. E tem mais. Ele disse que a boa ovelha conhece o bom pastor. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vejo vocês no próximo vídeo.